Muito bem, pessoal, vamos iniciando então. Bom dia para todos vocês novamente, sejam bem-vindos aí. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, um dia histórico, né, para a humanidade. Vocês, eu acho que não eram nascidos ainda no dia 11 de setembro de 2001, não eram, né? Mas foi um dia em que praticamente alguns historiadores consideram como o dia do início propriamente do terceiro milênio, como o dia do início do século XXI, um grande marco na história, né? Mais ou menos nesse horário, 8h55 da manhã, um avião atingiu lá uma das torres do World Trade Center de Nova York, e depois um outro avião atingiu a outra torre, e depois as duas torres vieram abaixo, nesse que foi um dos maiores atentados terroristas da história. E aí desencadeou todo um processo de uma quase guerra mundial. Nós tivemos uma guerra que se estendeu no Iraque, no ano de 2002, 2003, no Afeganistão também. Tivemos a prisão depois de Saddam Hussein, em 2003, 2003, se não me engano, a morte dele em 2006, e depois também a captura e a prisão do terrorista que foi o mandante, né, desse atentado, que foi o Osama Bin Laden em 2011, se não me engano foi a morte dele. Por que eu estou dizendo isso numa aula de ensino religioso? Porque nós estamos trabalhando os princípios ético-religiosos das tradições religiosas mundiais. E um atentado como esse, ele dá margem para muitos estudos sociológicos, históricos, né? Pediria que todos deixassem a câmera aberta aí, isto, né? Porque esse é um grande marco da história, né? Então nós tivemos outros atentados também após esse, né? Mas esse foi muito marcante, porque numa era extremamente global, claro, hoje é muito mais, mas numa era que já era muito global, muito começando, engatinhando assim pelos arredores da tecnologia, um atentado terrorista como aquele balançou as estruturas mundiais. Eu lembro até hoje, eu morava na época em São José dos Pinhais, mas estava em Curitiba. Em Curitiba, vinha com a minha mãe, ficava com ela no trabalho dela, depois ia para a escola à tarde. Eu lembro que naquele dia, a minha mãe trabalhava, né, de diarista em alguns apartamentos, ela ia fazer uma limpeza e passar roupas na casa de uma mulher, no apartamento de uma mulher, e nós iríamos posar naquele apartamento, que era um dos últimos andares do prédio. E eu lembro que naquele dia, muitas pessoas, moradores dos prédios e tal, as pessoas estavam com medo de ficar em casa, ficar no seu apartamento, que achavam que a qualquer momento um avião poderia bater no seu prédio. Então, causou assim não vou dizer histeria, mas causou um pânico que foi mundial, né? Claro, até hoje existem teorias da conspiração dizendo que não houve atentado, que as torres gêmeas foram implodidas e não sei o quê, papapá, né? Tem teoria da conspiração, tem em tudo. Mas essa também foi uma resposta aos Estados Unidos na época, né? Porque a imagem que é pintada, que eles foram inocentes e tal, de fato, nenhum país quer sofrer um atentado como aquele. Mas nós sabemos que esse mesmo país também, na Segunda Guerra Mundial, encerrou a Segunda Guerra Mundial soltando as bombas atômicas lá no Japão, matando milhões de pessoas também. Mas, enfim, esse assunto ele tem a ver com o nosso conteúdo, porque quando nós tratamos dos princípios ético-religiosos, a maioria das religiões vem nos falar justamente sobre a vivência da paz, da concórdia, do amor ao próximo, né? E existem, e isso eu falava com a turma do 7º ano semana passada, existem casos de fundamentalismo religioso, existem casos de intolerância religiosa. O que aconteceu na época foi comemorado, eu lembro nitidamente de ver na televisão no dia 11 de setembro de 2001, que tinham pessoas lá no Oriente Médio comemorando o ataque às Torres Gêmeas. As pessoas estavam comemorando, estavam felizes que aquilo tinha acontecido. Então, isso foi
instigado, isso foi motivado por um certo fundamentalismo religioso na época também. Isso também levou as pessoas a criarem um certo preconceito contra os islâmicos. A gente sabe que existem pessoas intolerantes e pessoas radicais em todas as religiões, né? Não só no islamismo, mas no islamismo, no cristianismo, no judaísmo, no budismo, em todas as formas de religião que nós conhecemos. Então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, porque acho que é bem importante, não podemos deixar passar em branco esta ocasião. Aí já são 19 anos do atentado às Torres Gêmeas, hoje completando no dia 11 de setembro de 2020. Beleza? Bom, ontem à noite eu corrigi a tarefa número 3, hoje temos a tarefa 4, tá? Lembrando, tarefa 4 hoje. Semana que vem, dia 18, tarefa 5, e na outra semana, dia 25, tarefa 6 de revisão para a prova. Eu corrigi aqui as atividades de vocês, né, a tarefa. Quem não está com... quem não falou o nome é porque não fez, né? E tem que fazer o quanto antes. Bom, os alunos, deixa eu ver aqui, os alunos: Arthur, Davi, Eduardo, Leonardo, Lígia, Marco Aurélio, Maria Clara Araújo, Maria Clara de Oliveira, Milena, Rafael e Rauan tiraram nota 10, tá? Nessa tarefa, nota 10 valia também 10 pontos. Ana Júlia, Daniel, Guilherme, Gustavo Rogério, Matheus, Nicolas e William, 0,9, tá? Os outros 10, esses tiraram 0,9. E ainda não, até o fechamento dessa edição, até a correção ontem à noite, ainda não tinha recebido os trabalhos, as atividades, as tarefas de Gustavo Delflache, Henrique Terra e Yasmin, tá? Lembrando que eu tenho alguns alunos com pendências ainda na tarefa 2, Henrique, Leonardo e Matheus. E na tarefa 1, Daniel, Henrique e Leonardo. Digo para vocês, quem está com muita tarefa atrasada, cuida aí, tá? Porque depois o negócio aperta e a prova vale 40 pontos. Beleza? Então tá bom. Temos uma outra tarefa para ser feita hoje ainda no final desta aula. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Eu vou entrar num outro assunto hoje, que é a chamada visão holística, tá? Nas últimas aulas a gente falou dos princípios, etc, né? Então eu vou abordar com vocês hoje a chamada visão holística do ser humano. O que é visão holística? Vamos lá então. Algumas tradições religiosas apresentam de maneira mais acentuada uma concepção holística do ser humano e da natureza, isto é, uma visão de interdependência e complementaridade entre ambos. Esse entendimento integral tem sido essencial para o desenvolvimento de uma consciência comunitária que compreende a importância de pautar as ações humanas por uma ética ambiental e responsável. Bom, vamos por partes, né? Para a gente explicar isso daí. O que seria essa visão holística? Então, uma concepção holística é uma concepção integral. Então, nós temos uma visão do ser humano no seu todo, não apenas enquanto ser humano isolado, mas em sua relação com a natureza, em sua relação com os outros seres, em sua relação com si próprio. Então, essa é uma concepção holística que existe. Essa concepção holística, ela é diferente de uma concepção dualista. A palavra dualista significa dois, né? Dividida em dois. Então, o dualismo é uma ideia que surge na filosofia grega antiga, lá com Platão. Para Platão, o ser humano ele é dualista, ele é dual, ele é duplo. Ele é dividido em corpo e alma. A gente sabe que depois houve uma progressão, uma evolução, e hoje entende-se que o ser humano é um ser integral composto de corpo e alma. Nós não dizemos assim, vou pendurar minha alma aqui e vou dar uma volta só com o corpo agora. Não. Vou deixar o corpo aqui e vou dar uma volta só com a alma. Não, isso não acontece, né? Pelo menos não que eu saiba. Mas essa visão holística, que ela é mais comum na atualidade,
ela é justamente para entendermos melhor isso, sabe? Nós conseguimos compreender que o ser humano tem uma relação com um todo, não apenas consigo mesmo, mas consigo mesmo, com o outro e com a natureza. E essa relação aqui, essa palavrinha é bem importante, ó, uma visão de interdependência, ou melhor, essas duas aqui, ó, interdependência e complementaridade. Isso indica para nós, galera, que nós, enquanto seres humanos, vivemos num contexto, numa natureza, em que nós temos uma interdependência. Nós precisamos da natureza para sobrevivermos. Quem diz que não precisa está mentindo, nós precisamos. Né? Seja, primeiramente, para respirar. Depois, porque estamos dentro de um ecossistema. Estamos dentro de uma cadeia alimentar também. Né? E assim vai. Vou dar um exemplo bem idiota, bem nada a ver. Se vocês já viram, na casa de vocês, se já apareceu alguma vez, lagartixa, aqueles bichinhos assim, né? No mato, eles são bonitinhos assim. Tem gente que é feia também, tu não mata, mas enfim, os bichinhos são bonitinhos assim. Aqueles bichinhos lá, todo mundo sabe, eles comem aranha, come mosca, né? E isso faz, a gente acha que é bobeira, mas faz um equilíbrio ambiental terrível. Por quê? Se a gente começa a matar as lagartixas, vai ter mais aranha em casa, vai ter mais formiga, vai ter mais mosca. A mesma coisa o sapo. O sapo é feio? O sapo é. Né? O sapo é meio nojento? É, mas não dá sair batendo no coitado por aí. Aí, tudo isso faz parte de uma cadeia alimentar. E o ser humano também se insere dentro disso, dentro de uma cadeia ambiental. Hoje, a humanidade está entendendo melhor que não precisa escravizar a natureza. Não precisa, como é que eu posso dizer para vocês assim, fazer da natureza apenas um produto de consumo, mas entender que faz parte dessa natureza, faz parte desse meio ambiente em que vive. Então, isso é importante, essa interdependência e essa complementaridade. Então, as coisas vão se complementando, tá? As coisas vão se complementando entre a natureza e entre os seres humanos. E justamente isso daqui, ó, hoje em dia, nós vemos que está muito avançado essa ideia de um desenvolvimento de uma consciência comunitária. Então, é bobeira o homem, a mulher do século XXI achar que ele é um ser que vive isolado. Por mais que você queira ver isolado da sociedade, a sociedade é um saco, a gente sabe, por mais que você queira viver isolado de tudo, não dá. Não dá. Porque nós somos criados, nós somos feitos seres de convivência, seres de interação, seres de relacionamento, seres de relações sociais. Então essa consciência comunitária, ela está avançando e aí nós entendemos os avanços, né, as evoluções de ações humanas relacionadas a uma ética ambiental e responsável. Vocês sabem, nós estamos passando por dias terríveis de calor, né? Quem diria que há menos de um mês teve um dia aí, uma sexta-feira, a gente teve aula, né? Estávamos todos nós encapuzados aqui. Teve um dia aí que a máxima foi 5 graus em Curitiba, né? E aí estamos vivendo agora máximas de 31, 32, chegou perto de 33 ontem. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que esse calor aumenta, nós temos presenciado o aumento de queimadas, aumento de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal. E aí, antes de começar a nossa aula, eu estava lendo algumas notícias aqui na internet e eu vi que a fumaça das queimadas no Pantanal está chegando, porque não está chovendo, né? E o vento está muito forte para a nossa região aqui. Essa fumaça está chegando às regiões do Sudeste e até mesmo aqui do Sul. Então, vocês imaginem o nível, né, que está chegando essa questão. Claro, professor, mas esse incêndio foi feito por a própria natureza. De certa forma, sim, porque em Cuiabá, por exemplo, a máxima prevista para ontem e hoje é 41 graus. É muito calor. Mas também, ao mesmo tempo, existe uma certa negligência humana, de um descuidado com a natureza. Vocês têm aula de educação ambiental também?
Sim? Então, a professora Kathleen, melhor do que eu, pode falar sobre isso, né? É um problema ambiental terrível. Mas o ser humano está mudando isso, entendendo que ele não é, dono desta cadeia da natureza, mas ele faz parte integrante deste meio. Então, a palavra holístico, para vocês entenderem bem, holístico é uma palavra que vem do grego holos, que significa contemplar o mundo em sua totalidade. Eu vou aumentar aqui para vocês. Holístico quer dizer, então, contemplar o mundo em sua totalidade. Quando a gente fala assim, a palavra holística, é muito aplicada em vários níveis. Na saúde, por exemplo, também é aplicada. Quando dizem assim, é uma saúde holística. Então, é uma saúde em busca da saúde corporal, saúde mental, saúde espiritual, né, psicológica e tal. Mas, sobretudo, nesse ponto de vista religioso, o termo holístico ele é usado para designar uma concepção integral do ser humano. Então, se na prova eu perguntar para vocês assim, pessoal, o que significa a visão holística do ser humano? Você vai me responder assim, a visão holística do ser humano compreende a sua concepção na sua integridade, o ser humano como um todo. Tá? É mais ou menos isso, então, esta ideia da visão holística aí do ser humano. Ok? Então, vocês vão tomando nota aí. Bem. Qual que é a boa pro final de semana aí? O que vocês pretendem pro final de semana? A boa pro final de semana? Nada? Basicamente isso, né? Descansada, sofrendo atletiva de manhã, meu Deus. Bom, vamos continuando aqui. Então, a visão holística, ela faz parte da cultura oriental, estando presente em práticas como a acupuntura, a yoga e a medicina ayurveda. Isso aqui eu fui pesquisar, não encontrei muita coisa, mas em outra aula eu trago para vocês um pouco melhor o que é essa medicina ayurveda que temos aqui. Bom, na verdade, pessoal, essa questão holística, ela também é uma forma de orientalização do Ocidente. Nós temos o Oriente, certo? As religiões orientais, que elas têm muito mais presente, mais forte em suas concepções, essas ideias da visão holística. Tá? Então, práticas como a acupuntura, como a yoga, a meditação, sei lá, que mais, outras práticas interiores, elas são mais presentes em religiões orientais. Só que nunca se viu tanto um apego ocidental por elementos orientais religiosos. Então é crescente o número de práticas do budismo, do taoísmo, do hinduísmo, né, em algumas reflexões aí. Essa visão holística, como eu falei para vocês, ela difere da visão dualista, tá? Que é fragmentada e mecanicista. Na visão dualista, nós temos, como o nome diz, uma divisão, como eu falei para vocês, entre corpo e alma. Então, nessa visão, nós já vamos chegar no próximo slide, eu acho, nessa visão dualista, acontece que existia uma superioridade da alma em relação ao corpo. Os dualistas antigos, como Platão e depois até alguns teólogos cristãos, entendiam que o corpo estava a serviço da alma. E por isso o corpo era inferior à alma. O que importava era a alma, não o corpo. Né? O que importava seria a alma e não o corpo. E aí, após essa mudança de pensamento, é que foram surgindo outras concepções, até mesmo de culto ao corpo. E aí que nasce, por exemplo, na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é uma forma de culto ao corpo. Na Grécia Antiga acontecia também de 4 em 4 anos. E os deuses gregos, se vocês procurarem qualquer imagem, qualquer representação dos deuses gregos, eles sempre estão representados com uma beleza muito grande,
com um corpo muito saudável, muito sadio, né? Marombados, os deuses gregos, tomam whey, né? Zeus vai pra academia, pega lá uns 200 quilos aqui, nossa, É, trincadaço. vai para vai pra academia. Já existia academia na época dos deuses gregos, mas não era essa academia, era outro tipo de academia, academia mais cerebral. Mas vocês podem ver, na Grécia Antiga, se você procurar qualquer representação, seja em imagem, que eu digo, óbvio que não é foto, né? Imagem é gravura, figura, escultura. Nós não temos uma representação dos deuses gregos como pessoas feias, né? Nenhum tá, que nem o professor aqui, meio acima do peso. Eles são tudo bonitos e bonitas, né? Saudáveis, marombados, tomando whey, comendo frango, batata doce, né? E tentando dar como é que é? Dar uma bombada aí no corpo. Até porque, mas isso tem um propósito, né? Essa representação dos deuses era feita assim porque os gregos entendiam que os deuses eram pessoas super bonitas e não sei o quê. Então, os gregos queriam se assemelhar aos deuses. Então, por isso que eles tinham essa representação bela e bonita nesse caso. É por isso que era dessa maneira. E aí surge, por exemplo, o culto ao corpo, vou dizer para vocês, né? As próprias competições que existiam, né? De atletismo, de lançamento de coisas e corrida e tal. Isso muda quando chegamos na Roma antiga, no tempo lá já dos imperadores, né? De Marco Aurélio e outros, que aí, para os romanos antigos, o que representava o culto ao corpo não era tanto o atletismo, mas eram as lutas. Então, quanto mais você lutasse, quanto mais você sangrasse, mais você demonstrava que você tinha um culto ao seu corpo. E aí tem até um filme que indico para vocês já assistiram. O nome do filme é um filme antigo, é do ano 2000 mais ou menos. O nome do filme é Gladiador. É um dos melhores filmes que já foram feitos na história. É um filme top, show de bola. A trilha sonora desse filme, meu Deus do céu, é coisa fantástica. É um filme muito bonito. E também mostra um pouco desse culto ao corpo que existia na Roma antiga. Tá? Só para vocês entenderem. Essa visão considera o ser humano de maneira integrada e interdependente, a visão holística, né? Em relação a todas as dimensões da vida e formas de existência. Tá? Então é mais ou menos isso aí o que vai acontecendo. Esse culto ao corpo, a gente vê presente hoje ainda. Né? Uma coisa é você ter um cuidado com a sua saúde, com o seu corpo. Isso é uma coisa. Outra coisa é um exagero, né? Uma demasia assim, em outras coisas, em práticas. Não quero entrar em detalhes para não acabar falando coisas assim que possam soar um pouco julgadoras, digamos, né? Mas acho que vocês me entendem. Existem concepções, existem pessoas que têm um cuidado demasiado e até excessivo com o corpo, esquecendo de cuidar da sua mente, por exemplo. E aí, na Roma antiga, existia um ditado que era assim: mens sana in corpore sano. Quer dizer, mente sadia em corpo sadio. Então, se você tem um corpo sadio, você tem um corpo saudável, você tem um corpo belo, bonito, bem cuidado, você tem que ter uma mente também bem cuidada. Nada adianta uma mente mal cuidada num corpo bonito. Também não adianta nada uma mente bonita, uma mente saudável num corpo que não seja saudável. Tá? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Só para vocês entenderem, né? Aqui não precisa tomar nota, só que eu falei agora há pouco, o dualismo é essa fragmentação da existência humana em corpo e alma, baseado na doutrina filosófica de Platão. Esse rapaz simpático aqui do lado é o filósofo grego Platão. Tá? Agora, passando aqui por uma outra ideia religiosa, no budismo, nós temos uma visão holística que é o fundamento da ética do cuidado. O budismo tem um conceito muito significativo, conhecido como metta, que significa algo como amor incondicional. Existe uma oração que é uma técnica de meditação chamada Metta Bhavana. Eu trouxe aqui para vocês para a gente dar uma olhadinha, né? Então, no budismo, essa visão holística, a gente pode ter um outro nome para ela, que é a ética do cuidado. Vocês sabem, o budismo
é a religião que fala que nós temos que evitar todo e qualquer tipo de sofrimento na vida. Mas isso é um pouco possível, assim, né? É um pouco difícil, né? Ô, Maria Clara, eu gostei da tua camiseta, hein? Show de bola. Hoje eu estou usando a minha, você dá para ver, dos Simpsons, que eu ganhei, ó, da Duff Beer. E aí, essa ética do cuidado, temos aqui 10 minutinhos, essa ética do cuidado, ela justamente compreende o ser humano em todo o seu momento de vida, do começo ao fim, visando sempre evitar o sofrimento. Só que a gente sabe que isso é impossível. A gente nasceu, a gente está sofrendo já, e vai continuar sofrendo até o fim da vida. Então, essa oração chamada de Metta Bhavana, que os budistas têm, é essa daqui. Ó. Que todos os seres que estejam em sofrimento possam se libertar do seu sofrimento. Que todos os seres que estejam com medo possam se libertar do seu temor. Que todos os seres que estejam em lamentos possam se libertar da sua lamentação. Pela realização dessas aspirações, que todos os seres, sem nenhuma exceção, possam se sentir verdadeiramente seguros e muito felizes. Então a gente vê a palavra libertação, a palavra liberdade está muito presente aqui. Que cada ser humano possa se libertar do seu sofrimento, possa se libertar desse temor, da sua lamentação, do seu sofrimento, como diz aí essa doutrina budista. E aí, muitas tradições religiosas trazem em seu fundamento o entendimento e a aceitação da diversidade. A prática religiosa pode ser um instrumento precioso que proporciona ensinamentos de cooperação, respeito e acolhimento das diferenças, colaborando para a construção de um mundo de paz e inclusão. E aí encerro a aula de hoje com um breve texto aqui da fé Bahá'í. Nós vimos a semana passada, né, o que é a fé Bahá'í. Um texto do Abdullah Baha'u'lláh, acho que é assim que fala. Considerai as flores de um jardim. Diferem em espécie, cor, forma e aspecto. Não obstante, desde que são refrescadas pelas águas da mesma fonte, revivificadas pelos sopros de um só vento e revigoradas pelos raios de um único sol, sua diversidade lhes aumenta o encanto e realça a beleza. Assim, quando a força unificadora, que é a influência penetrante do Verbo de Deus, faz efeito, a variedade de costumes, procedimentos, hábitos, ideias, opiniões e temperamentos embeleza o mundo da humanidade. Quão pouco nos agradaria aos olhos se todas as plantas e árvores desse jardim, com seus ramos, suas folhas, flores e frutos, fossem da mesma forma e cor. A diversidade de colorido, formato e aparência enriquece e adorna o jardim e aviva-lhe a aparência. Outro sim, quando se reúnem vários matizes de pensamento, temperamento e caráter sob a influência e o poder de uma só força dominante, revelam-se e realçam-se beleza e a glória da perfeição humana. Então, nesse texto da fé Bahá'í, nós já vamos encerrar aqui para ir com vocês para o exercício. Nesse texto aqui, a gente vê muito presente esta ideia desta diversidade existente entre os seres humanos. Né? Vejam só que ele diz assim, quão pouco nos agradaria aos olhos se todas as plantas e árvores desse jardim, com seus ramos, suas folhas, flores e frutos, fossem da mesma cor. Só você pensar assim, imagine se o mundo, 8 bilhões, acho que é 8 bilhões já, 8 bilhões de pessoas fossem todos iguaizinhos a você. 8 bilhões de Arthur no mundo. Já pensou, Arthur? Beleza. 8 bilhões de Rauans no mundo. 8 bilhões de, sei lá, cada um de vocês. 8 bilhões de mim, professor Antônio no mundo. Meu Deus, eu não ia aguentar. Eu sou o primeiro a querer cair fora do mundo. Mas é justamente essa ideia, né, que entende, que nos explica que essa concepção holística era importante, né, para entendermos essa integridade do ser humano. E que as nossas diferenças, não quero fazer aqueles discursos assim, né, a diferença nos une, mas realmente é isso. O que nós temos de diferenças entre nós é o que nos complementa também. Ainda bem que nós não temos tudo em todos,
nós vamos nos complementando. A par disso, há um texto bíblico também. Trouxe um texto budista, um texto da fé Bahá'í, e trago um texto bíblico, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que ele faz uma comparação com o corpo, né? Ele diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Então a comparação que Paulo faz é essa. Embora um corpo tenha muitos membros, os membros formam um só corpo. Experimenta ficar com uma dor, uma comparação meio ridícula, mas experimenta ficar com o dedo, com a unha do seu dedinho inchada, ou inflamada, ou sangrando, para ver se não dói. Dói o corpo inteiro. Começa a sentir dor no corpo todo. Então, isso nos mostra que cada parte integrante do corpo humano é importante, integram e formam um corpo só. E assim nós, enquanto sociedade também, e praticantes desses princípios éticos e religiosos. Ok? Bora para o Classroom aqui, então. Vou mostrar para vocês aqui a tarefinha de vocês dessa semana. Classroom aqui. A Amazon sempre pipocando aqui, sempre tem promoções na Amazon. Sempre comprando alguma coisa ali. Uns livrinhos ali. Não se esqueçam da chamada. Pessoal, tem gente que deixa para responder a chamada depois das 3h30 da tarde. Passou de 3h30, esqueça, já era, né? Porque daí eu fechei a chamada. Então, até 3h30 vocês têm que entrar lá no arquivo e responder a chamada. Tá? Então, depois não termos aí problemas. Vamos lá aqui, então. Vamos ver se alguém já fez. No 9º ano, eu coloco a tarefa, tem gente que já respondeu. Opa, não, peraí. Beleza, hoje é uma pergunta só. Uma questão. Na aula passada nós vimos sobre o taoísmo, lembram? O princípio do Yin e Yang. Uma questão apenas. Explique o que é o princípio do Yin e Yang para o taoísmo. Foi uma questão que nós abordamos na aula passada. Quem precisar de explicação melhor, volta na videoaula, está postadinha lá no Classroom. Veja a videoaula da semana passada e aí responde essa questão. Ela vale 10 pontos. Explique o que é o princípio do Yin e Yang para o taoísmo. Beleza? Temos 2 minutinhos, ficamos por aqui ainda. Aí podem iniciar já o trabalho de vocês, a tarefa de vocês aí. Fala. Tua aula você vai passar depois, porque eu não consegui anotar uns negócios lá. Vou sim, acho que eu vou postar a aula, ou eu posto aí durante o horário do almoço, ou eu posto lá por umas 5 da tarde, que eu vou cortar o cabelo hoje, né? Então, eu termino a aula 12h30, eu vou dar um trato no barbeiro hoje, mas eu posto ainda hoje as aulas para vocês, tá? E quando eu postar, eu aviso lá no Classroom, beleza? Só confirmando aqui a chamada, eu anotei quem está aqui comigo: Ana Júlia, Arthur, Davi, Eduardo, Gustavo, Leonardo, Lígia, Marco Aurélio, Maria Clara, Matheus, Milena, Maioque e Rauan. Faltou alguém? Esqueci de chamar alguém? Todo mundo aí? Daniel não está, Guilherme também não, Henrique também não, Rafael também não, William também não, Yasmin também não. Vou fazer uma pergunta aqui: o Henrique participa das outras aulas? Ou é mais ou menos assim a participação dele? Na aula sua ou nas outras? Não, em qualquer aula. Uma semana ele participa até que bem. Na outra, não. Entendi. Às vezes é médio e às vezes não. Entendeu? Entendi. É tipo aquele meme, né? Já tava ruim, depois parece que ficou pior, não sei o quê. E agora parece que piorou. Né? Não sei falar igual. Já tava ruim, depois parece que piorou. Não tava muito bom também. Aí depois, e agora parece que tá pior. Então aproveitem aí, já podem entrar no Classroom, respondendo essa atividade. Nós já vamos encerrando aqui, que já vai cair a nossa aula. Agradeço aí vocês por mais uma
Mais uma semana aí. Semana que vem damos continuidade. É o nosso último conteúdo semana que vem, tá? Porque no dia 25 é a revisão para a prova e também temos a tarefa 5 na sexta-feira que vem. Quem está com tarefas atrasadas, faça pelo amor de Jesus Cristo e um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!